E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. A palavra amiga, minha amiga, que eu tenho para você, daqui diretamente do Templo de Salomão, é a palavra de fé, é a palavra de vida, é a palavra que Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer a sua vida uma nova vida, quer transformar a sua situação. Ele quer. Ele pode, ele quer, mas você precisa concordar com ele. É um casamento, Deus quer, mas se você não quer, então ele não pode fazer nada. Você tem que aceitar, você tem que querer também. Quando os dois querem, então não tem diabo, não tem inferno, não tem mundo, não tem ninguém que possa destruir essa união, esta aliança. Eu queria falar para você o seguinte: o diabo, presta atenção, o diabo criou a religião para desviar a fé, a boa fé das pessoas. Então você vê, por exemplo, todas as religiões têm respostas para tudo. Todas as religiões, qualquer religião que você vá, tem sempre alguém para lhe dar uma palavra, para tentar consolar, confortar você. Mas as religiões não têm solução. Nenhuma solução. O único poder para solucionar o seu problema é a fé viva no Deus vivo. E a fé viva no Deus vivo é concordância com ele. Quando eu concordo com Deus, pronto, acabou. A minha fé vai arrebentar. Quando você concorda com Deus, a sua fé vai arrebentar. Mas o bispo, eu não tenho sentido isso. Você não tem que sentir. Fé não se sente. Fé se pratica. Mas como? Como que eu posso praticar a minha fé sem uma religião? Ah, minha amiga, meu amigo, aí é que está. Praticar a fé sem religião é você obedecer a palavra de Deus. Você obedece a palavra de Deus, já era. Com religião, sem religião, você vai arrebentar. Melhor sem religião. Porque quando a pessoa obedece a palavra de Deus, ela está manifestando a fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão vivia num mundo pagão, num mundo cheio de deuses, como nós vivemos hoje, né? Um mundo cheio de deuses. Tem Deus para tudo. Agora, Abraão usou inteligência. Ele falou: poxa, mas peraí, há tantos deuses nesse mundo e nenhum deles me respondeu. Por que minha mulher não dá à luz a um filho? Por que a minha mulher é estéril? Ah, minha amiga, meu amigo, quando Abraão raciocinou, pensou, meditou sobre o Deus Todo-Poderoso, ele simplesmente quebrou os deuses de pau, de pedra, de metal que havia na época, e ele tomou posse daquilo que Deus prometeu. Até tem uma história interessante de Abraão. Dizem que Abraão tinha o seu pai, o nome dele era Terá. Terá era dono de uma loja de deuses. Ele vendia deuses para tudo. Deuses para casamento, deuses para noivado, deuses para isso, para aquilo, deuses da fertilidade, etc. Ele tinha muitos deuses. E um dia, o pai de Abraão o levou até a sua loja. E lá, mostrou-lhe o seu tesouro. Olha aí, está vendo tantos deuses? Então, isso aqui é o nosso ganha-pão. São esses deuses que nos dão direito a comer, a viver melhor. Então, quando o pai de Abraão foi embora, então Abraão pegou um machado, quebrou todos os deuses que havia naquela loja e só deixou um Deus que tinha um machado na mão, o Deus da guerra, e deixou aquele Deus inteiro.
Aí chegou. No dia seguinte, quando o pai viu, foi na loja, abriu a loja e viu todos os deuses quebrados, ele ficou irado, ele ficou desesperado. E ele chamou Abraão e deu-lhe uma esculhambação. Você quebrou isso aqui? Eu? Não fui eu que quebrei, não. Quem quebrou isso foi ele, ó. Foi esse Deus aí que tem um machado na mão, foi ele que fez isso. Aí o pai de Abraão falou, não, mas ele não podia quebrar nada, ele não podia fazer nada. Pois é, então, como é que você vem de deuses que não pode fazer nada? Foi isso que aconteceu. Às vezes a pessoa se perde em tantas crenças, em tantas religiões, em tantas filosofias, e acaba perdendo a oportunidade de pensar. Só pensar um pouquinho. Abraão pensou. Então, a partir do momento em que ele começou a obedecer à voz de Deus, a sua vida mudou. Ele deixou de buscar a bênção. Ele deixou de ser um abençoado para ser a própria bênção. E Deus quer fazer isso com você, minha amiga e meu amigo. Você está me ouvindo nesse momento desesperado, cheio de problemas econômicos, sua vida está um inferno. Você vive um inferno particular. É um inferno, em casa, no trabalho, onde quer que você vá, é um inferno. Você não tem sossego, você não tem paz, você não tem alegria. Você é uma pessoa complexada porque você é feia ou feio, porque você é fraco, você é magrinho, você não é forte como outros tantos. Você tem complexo da sua sabedoria porque você está mais atrasado do que os outros. Você tem complexo da sua gordura, você é um pouco gordo. Você tem complexos e mais complexos. Complexo de inferioridade. Você tem complexo da sua cor. É isso aí. Você tem complexo porque você não tem capacidade, você não é uma pessoa que passou por uma universidade. Você tem complexos 1000 e está aí de cabeça baixa. Você não tem coragem. É verdade ou não é? Você não tem tido coragem para levantar a cabeça porque você tem vergonha de si mesmo. Você tem tido vergonha de si mesmo. Mas olha, minha amiga, meu amigo, religião não vai resolver o seu problema. A fé vai mudar essa situação. A fé muda essa situação porque mudou a minha. Eu também era uma pessoa complexada. Então quem está falando é uma pessoa que viveu esse drama que você está vivendo agora. Eu já vivi isso. Na minha juventude, eu também tinha complexo, eu estava cheio de complexo. Mas um dia me apresentaram a palavra de Deus e eu comecei a colocar essa palavra em prática, eu comecei a obedecê-la. Sabe o que aconteceu? Mudou a minha vida, mudou completamente e fez de uma pessoa complexada, derrotada, fracassada, uma pessoa vitoriosa. Você pode verificar que todo mundo chama, normalmente aí me chamam de ladrão, de aproveitador, todo mundo chama que eu sou um usurpador, etc. Mas nunca ninguém me chamou de fracassado. É engraçado isso, né? Não é bacana isso? É? Ninguém me chamou de fracassado. Pô, eu sou ladrão, sou isso, mas não me chamam de fracassado. Por quê, hein? Porque a fé viva no Deus vivo, me transformou num novo homem. E você que é uma pessoa que não tem escolaridade, talvez você seja como aquela pessoa que é analfabeta mesmo. Você não sabe ler nem escrever. Você não reconhece o que é letra e o que é número. Você não faz a diferença de letra e número. Pois bem, você sabe que existe no nosso meio pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas são donos de escolas. É muito forte, é? Nós temos um caso, bispo, de um rapaz que ele disse assim: eu estou com muito problema no banco, porque eu não sei escrever e cada hora que eu assino diferente. O gerente pensa que não é minha assinatura, porque eu tive dificuldades. Mas tem vários funcionários, inclusive pessoas formadas. Quer dizer, a fé faz a pessoa não olhar para nada, a fé faz a pessoa se sentir um gigante diante dos problemas, né? A fé, minha amiga, que nós estamos falando, meu caro amigo, que não tem nada a ver com religião, a fé faz de um João Ninguém um doutor, faz de uma Maria Joana, uma pessoa que não tem nenhum valor para esse mundo, mas uma pessoa muito importante. Porque a fé viva conecta
conecta você com Deus. A fé viva une você com Deus. A fé viva casa você com o Deus Todo-Poderoso. E aí, as coisas que são impossíveis para você se tornam possíveis. Porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer ser glorificado na vida daquelas pessoas que dizem, eu não posso nada, mas em nome do meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, então essa pessoa começa a agir a sua crença e aí a vida dela transforma e transforma a vida dos seus descendentes, de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque ela usa a fé. A fé é luz, a fé é fogo, a fé, quando em erupção, como o vulcão, faz acontecer. Não tem nada que pare um vulcão. Você sabe que é assim que funciona. O vulcão, quando despeja suas lavas, não tem nada nesse mundo que possa pará-la. Ela vai avançando, avançando. Assim é a fé. A fé não dá o mínimo, ela não respeita fracassos. A fé não respeita complexos. A fé não respeita inferioridade, superioridade. A fé não respeita nada, ela vai em frente, porque ela é o poder de Deus. E é isso que Deus quer te dar. Você pode ter essa fé sem precisar ir numa religião. Você tem essa fé sem você precisar passar por uma religião, ou por uma escola, ou por uma faculdade. Você tem essa fé, ela está aí dentro de você. Agora, ela provavelmente esteja adormecida porque você observa muito as suas dificuldades, você fica olhando para as suas impossibilidades, e aí fica difícil. Você tem que olhar o que você pode. Você pode chegar assim, poxa, o bispo era um cara complexadíssimo, era um cara que era um zero à esquerda, mas ele deu a volta por cima. Por que ele deu a volta por cima? Por causa da fé. Eu não aprendi na faculdade, não. Ninguém me ensinou, não. Foi o próprio Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, então o que acontece? A palavra de Deus passa espírito para nós, aí arrebenta. É por isso que a vida inteira o mal usou seus familiares para falar para você, você precisa de uma religião, porque a religião não bate de frente com o mal. A religião não te ajuda. Olha agora no sufoco que você está. Há quanto tempo você é religioso? Vê se isso acrescentou alguma coisa. Mas nós temos pessoas que apelaram para a fé em pouco tempo, reverteram situações, e elas dizem assim, se eu soubesse, eu teria apelado para a fé há muito mais tempo, porque eu tinha uma coisa que eu não usava. E nós estamos falando de pessoas sem capacidade, sem condição, mas nós temos pessoas inteligentíssimas, nós temos pessoas formadas, estudadas, que reúnem a capacidade desse mundo, que também não tem vencido. E não tem vencido porque não tem trabalhado essa fé. Exatamente. Olha só, nós temos aí um testemunho de uma pessoa. Olha só o caso dessa jovem. Olha só o caso dela. Você sabe o que é uma pessoa ser viciada no crack? A gente já sabe que quando a pessoa é viciada na cocaína, na maconha, no LSD e outras coisas mais, ela consegue se controlar. Mas quando a pessoa chega ao crack, o crack é a pedra mais barata que tem do vício. E por que o crack é mais vendido, mais absorvido? Porque o efeito do crack leva 8 segundos. O efeito da cocaína leva alguns minutos, sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo leva, mas eu sei que demora muito. Mas o efeito do crack é quase que imediato. Então, quando uma pessoa entra no vício do crack, ela está entrando no túnel da morte. Não tem volta. Dizem que não tem volta. Dizem que não tem cura. É um vício fatal, porque as pessoas perdem tudo. As pessoas trocam automóveis por pedras de crack. As pessoas perdem a dignidade, perdem a família, perdem tudo. Elas vivem nas ruas como zumbis, quer dizer, pessoas que mortas-vivas. Olha só o caso dessa moça, que é muito interessante, porque mostra a fé viva, que ela absorveu e aconteceu uma nova vida. Vamos ouvir. Qual o seu nome? Maxejane. E o que Deus fez na sua vida, Maxejane? Eu comecei com os meus 15 anos usando droga, né? Comecei com cigarro, maconha, cocaína, até que eu também parei no crack. E aí também foi o meu fundo de poço, porque eu vivia na Cracolândia.
em busca do crack. Então eu ficava com aquelas pessoas que praticamente são zumbi, né? Eu também ficava desse jeito lá. Seus pais sabiam? Não. Eu ficava 4 dias fora, ficava bastante dias usando a droga, né? E fiquei nessa vida até os meus 17 anos. Tentava parar por si própria, mas não conseguia. E assim, vivendo, pedia dinheiro na rua para poder usar o crack. Morava dentro de casa, só voltava para casa para trocar de roupa e voltar para a rua. Abandonou os estudos? Sim. Hoje é que eu estou estudando de novo. E os seus pais, como é que eles tentavam mudar isso? Como é que eles falavam? Então, dentro de casa também tinha briga por causa disso, porque meu pai falava para minha mãe, olha, a Maxejane saiu de casa, não voltou ainda. Filha única, não? Não, tinha mais irmã, só que meu pai ficava muito preocupado comigo, né? Então era briga constante dentro de casa, meu pai também era alcoólatra. Mas você dormia na rua? Dormia. Ficava na rua, né? Então não dormia, eu ficava virada. Isso mesmo. Até que um dia tinha um traficante que sempre me dava drogas, né? Então ele me dava droga, eu ia lá pedir, ele sempre me dava droga, mas não queria nada em troca. E eu sempre abusando da boa fé dele. Até que um dia ele me levou para casa dele e abusou de mim sexualmente. Aí foi aonde que eu comecei a cair em depressão, ficava mais em casa, mas mesmo assim, quando tinha algo, eu saía para poder usar droga também, de novo. Era muito depressiva. Isso durou até os 17, de 15 aos 17 anos. 17 anos eu conheci o meu esposo, que é hoje, casei com ele, tive uma filha, parava, mas junto com ele voltei de novo a usar droga, porque ele fumava maconha, então eu voltei a usar maconha e depois me deparava com crack de novo. Quer dizer, o casamento não resolveu o teu problema? Não resolveu, e nem a minha filha também. Então eu ficava nisso, até que a minha irmã conheceu as reuniões, tudo, aí ela veio participando, ela viu como que era, aí até que ela me levou, me trouxe. E faz quanto tempo que a tua vida mudou? Faz 3 anos. E hoje, como é que tá? Hoje está transformado. Minha vida, hoje sou casada, né? Não uso mais drogas, sou feliz e, graças a Deus, vivo muito bem com a minha família. Teu marido também tá? Também, está liberto, está na igreja, está junto comigo. Amém. Deus te abençoe mais, tá? Então, você vê, mudou a vida dela. E mudou, não é porque ela veio na igreja. Mudou porque ela aprendeu a usar o potencial que ela tinha dentro dela. A Igreja Universal é, na realidade, uma escola. É uma escola. É uma universidade. Você aprende a vencer. Você aprende a conquistar. Nós colocamos a fé em prática, minha amiga, meu amigo. Não tem blá, 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 teoria. Não, é a fé prática. É tomar lá da cá. Você apresenta a sua fé em Deus, no Deus vivo, então a resposta é quase que imediata. Isso em todas as áreas, né? Não é que ninguém chega até a gente e passa a ter fé. Você sempre teve, mas ninguém nunca te ensinou a usar. Imagine você ter um aparelho sofisticado, uma coisa avançada e você não sabe usar, não adianta nada. O que mais nós temos visto são pessoas com fé sofrendo. E o que nós queremos não é que ninguém mude de religião. A gente não pergunta a religião de ninguém na igreja, a gente não questiona isso. A gente ensina as pessoas a usarem a fé para se beneficiar. Não tem lógica eu ter uma coisa e eu não usar isso, não tem sentido. A pessoa pode ser espírita, evangélica, católica, macumbeira, pode ser macumbeira, pode ser budista, pode ser muçulmana, judia, ela pode ser o que for, não interessa. E também, se você não tem religião, não tem problema. Nós sabemos de antemão, eu tenho certeza, eu tenho discernimento, eu tenho consciência, certeza que há fé dentro de você. Há fé dentro de você, há um poder dentro de você. Só que esse poder é como você falou, ô Jadson, a pessoa não sabe usar, ela não aprendeu a usar esse poder. E quando ela vem na escola da fé, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprende a colocar essa fé em prática. É por isso que nós estamos focando esses últimos 10 dias desse mês de agosto. A partir dessa sexta-feira, em todas as escolas da fé, que é a Igreja Universal,
você vai ter oportunidade de mudar a sua situação. Se você pode, se você não pode, assim, economicamente, se você está fracassado economicamente, você que está na pior, você que está vivendo o lado avesso da vida. Sim, você está com a sua vida do lado do avesso e você quer mudar essa situação, esses 10 dias, esses últimos 10 dias, a partir desta sexta-feira, nós teremos 10 dias da vitória. Por quê? Porque 10 é o número da perfeição. Porque foram 10 os mandamentos de Deus. Por que Deus não deu 11 mandamentos? Por que não deu 9? Por que deu 10? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Então, em cada dia, você que vai vir fazer essa corrente conosco, você pode ter certeza, você vai garantir a resposta, você vai garantir a sua vitória. Quer dizer, são 10 dias de guerra, né? Eu tô lembrando aqui das 10 pragas que Deus lançou contra Faraó, né? Para derrubar, para libertar o povo. Então nós vamos estar te ensinando a usar esse poder. Agora é importante você já sair de casa diferente, como você sai para ir trabalhar, como você sai para ir no shopping. Você tem que sair de casa com um objetivo. É importante você sair de casa determinando. É importante você saber o que você quer. Quem não sabe o que quer não chega a lugar nenhum. O que é que você quer? O que é que você quer alcançar? O que é que você deseja? Alimente isso dentro de você. Saia de casa determinado, com foco, com objetivo. E ela precisa entender que ela está lutando contra aquilo que não vê. Porque esse espírito que tem atrasado a sua vida, que tem amarrado a sua vida, que não tem deixado você vencer, também vai tentar impor no seu caminho dificuldades para você não conseguir chegar nesses 10 dias. E por isso que a pessoa ela tem que trabalhar a fé desde agora, ser determinada, vir nesse objetivo, porque ela vai mudar de vida. Quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, não tinha por onde escapar. Os egípcios tinham que sofrer as consequências. Todos os egípcios sofriam as consequências. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, não. Você sabe que numa determinada área caía ou vinha todas as maldições, 10 pragas. Mas essas 10 pragas não chegavam ao povo de fé, ao povo que tinha fé no Deus vivo. Olha só que bacana. Então, de repente, minha amiga, meu amigo, você diz assim, eu sou um egípcio, porque eu tenho, todos os dias tem uma praga na minha vida. É dinheiro, é falta de dinheiro, é dívida, é cobrador, eu vivo pulando igual pipoca. Eu pego dinheiro emprestado aqui para pagar ali, eu pego dinheiro emprestado num banco para pagar o outro banco, eu pego dinheiro de um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito. É assim, você vive na mão do agiota, você está com a sua vida amarrada, presa por causa da dívida. É uma praga, é uma maldição, minha amiga, meu amigo. Então nós estamos convidando você a aprender como você vai vencer essa desgraça que está na sua vida, qualquer que seja ela. Nesses 10 dias, se você vier 10 dias, serão 10 pragas que você vai vencer. Ah, não tenho dúvida disso. Serão dias para nós considerados de decisão. Se você vier determinado de casa, nós estamos determinados para te abençoar. Inclusive, você pode participar dos 10 dias na Igreja Universal próxima da sua casa, como também aqui no templo. Nós temos, o Bispo Márcio, credenciais ainda disponíveis que a pessoa pode adquirir em qualquer Universal, ainda para o dia 22 pela parte da manhã, né? Nós temos para segunda-feira, 3 horas da tarde, né? O congresso ainda tem algumas credenciais. No caso da segunda-feira, ela tem que adquirir aqui no estacionamento da Celso Garcia. Ela tem ainda para o dia 26, que vai ser na quarta-feira de manhã. Tem algumas para a noite, mas são poucas, né? Às 10 da manhã, no dia 26. E na sexta-feira, 10 horas da manhã, algumas também. Seria importante você ser objetivo e chegar a um Universal mais perto e pegar a sua credencial para você participar de um desses 10 dias aqui no templo. Se você não conseguir aqui, próximo da sua casa, há um Universal e todos os pastores estão imbuídos dessa fé. Agora tem uma coisa. A pessoa pega a sua credencial e está marcada a hora, por exemplo, 10 horas da manhã pela manhã. Se você chegar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos antes da reunião começar, você vai ficar do lado de fora, porque as portas do templo vão fechar 5 minutos antes de começar a reunião. 5 minutos. Então,
fique avisado que se você chegar 10 horas, você vai ficar do lado de fora. Nós poderemos até orar para você, mas não dentro do templo. Você vai receber oração do lado de fora. E vale lembrar que no dia 30 nós teremos os pastores, sábado, né? Exatamente. Também os pastores de todas as igrejas evangélicas, os pastores que querem, inclusive padres também que quiserem vir, são todos bem-vindos nesse dia, no dia 30, às 9 horas da manhã. Nós teremos aqui uma reunião especial somente para os pastores, para as pessoas que lidam com outras pessoas, que pregam o evangelho, pessoas que oram pelas pessoas. Então, nesse dia 30, às 9 horas da manhã, mas se você, pastor, chegar 4 minutos antes, você vai ficar do lado de fora. Você vai perder a viagem, porque nós vamos fechar as portas 5 para as 9. Até 5 para... Antes das 5 para as 9 você entra. 5 minutos para as 9 já não entra mais. Não tenha dúvida. Porque aqui no templo nós temos uma disciplina, um horário, nós temos uma ordem. Porque é a ordem que havia no templo de Deus. Então nós não podemos transgredir essa ordem, essa disciplina. Quem quiser vir aqui tem que se adaptar a essa disciplina. Se não quiser se adaptar a essa disciplina, então nem venha. Mas que essa disciplina é rígida. Então, 5 para as 9, as portas fecham e às 9 em ponto nós começamos a reunião. Se você quiser, fique avisado. Não reclame depois se você chegar atrasado. Aqui não é uma festa, não é um encontro que você pode chegar atrasado, que é até um it, até uma coisa, questão de vaidade, pessoal chegar um pouquinho atrasado. Aqui, se você chegar atrasado, você vai ficar do lado de fora. Pode ter certeza disso. E não tem como errar, né? Eu já atendi pessoas que procuraram a igreja e não acharam, mas não tem como não ver o templo de Salomão. Não tem como. Então, a partir dessa sexta-feira, serão 10 dias para você matar o seu leão a cada dia. São 10 leões, são 10 maldições, são 10 pragas. Então, todos os dias, em todo o trabalho da Igreja Universal ou da Escola da Fé, você vai aprender como vencer os seus inimigos. Agora, no dia 30, às 9 horas da manhã, somente para os pastores. Você que me ouve, pastor, você que é membro de uma outra denominação, de uma outra igreja, você pode convidar o seu pastor, o padre, o pai de santo. Todos vocês são bem-vindos aqui no Templo de Salomão. É uma reunião especial para os líderes evangélicos, espíritas, espirituais, pessoas que, enfim, você que deseja participar, no dia 30, às 9 horas da manhã, você deve agarrar o seu sua credencial, mas saiba, por favor, saiba que a reunião vai começar impreterivelmente às 9 horas. E 5 minutos antes da reunião começar, nós estaremos fechando as portas do templo. Ninguém precisa pagar nada, você não tem que pagar nada. Mas para você participar, para você adentrar o Templo de Salomão, você tem que entrar nessa disciplina. Às 5 para as 9 fica fechado o templo. No caso de sábado, o bispo está falando às 9 da manhã, durante a semana às 10 da manhã, por isso que é importante você se programar para chegar uma hora antes. Você sabe que o trânsito aqui no Brás é um trânsito pesado, não deixe para cima da hora. Nós não vamos aceitar desculpas, né? Nós estamos falando isso porque há uma disciplina. Nós não vamos abrir mão disso nunca aqui no Templo de Salomão. Na verdade, isso já deveria existir em todas as igrejas. A própria pessoa deveria entender que não é Deus que tem que esperar ela que tem que esperar Deus. Então aqui muito mais. Então todos os dias a reunião da manhã é 10 horas, 5 para as 10 vai terminar. Vai fechar a porta do templo à noite, às 7 da noite, 5 para as 7, nós vamos fechar. Isso vai ser sempre no templo para que as pessoas tenham esse entendimento de respeito a Deus. E a pessoa diz assim, puxa, mas eu saí de tão longe, viajei tantas horas e cheguei 5 minutos atrasado. Não quero saber, filha, desculpa lá. Se você quiser chegar na hora, se você quiser chegar antes da hora, você tem que sair antes da hora.
Você tem que dar tempo, você tem que considerar que o trânsito é complicado, você tem que considerar todos os problemas, os percalços do caminho, mas você tem que chegar na hora. Se você chegar depois, aí você vai ter que esperar para outra oportunidade. O senhor vê isso na audiência, o senhor não vê o juiz esperando ninguém. O senhor vê as pessoas que têm uma audiência chegando antes, elas abrem mão de qualquer compromisso, estão ali antes do horário para poder honrar uma autoridade, quanto mais a Deus. Né? Pô, e é o juiz dos juízes, né? Que ela vai estar diante do juiz. Agora é interessante, você falou, as pessoas quando vierem, elas têm que vir determinadas. E eu aprendi isso, que quando a gente vai entrar na presença de Deus, duas coisas a gente tem que ter em mente. Duas coisas. Primeiro, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter um pedido, você tem que ter... Por que você vai entrar na presença de Deus? Qual a razão que vai fazê-la entrar na presença de Deus? Você tem que ter isso em mente. Você tem que ter essa consciência. Não, eu vou porque eu estou precisando da cura divina, eu estou precisando de uma bênção econômica, eu estou precisando de resolver um problema sentimental. Enfim, você tem que ter um objetivo. Primeiro, você tem um objetivo, um pedido, uma necessidade, um sonho. Segundo, na outra mão, você tem que trazer a oferta. Você tem que apresentar a oferta, porque Deus fala lá no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco, diz assim: ninguém poderá apresentar-se diante de mim de mãos vazias. A oferta você tem que trazer, ainda que seja uma oferta mínima, mas tem que trazer. A fé dela vai ser expressa através daquilo que ela apresenta para Deus. Então, se ela tem um pedido enorme, ela não pode pegar qualquer coisa. Ela tem que ser a altura, né? A altura do pedido que ela tem. Tem um versículo que diz assim: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Quer dizer, gritos vazios são aquelas pessoas que pedem por pedir. Elas não se comprometem com seus pedidos. Elas não colocam o corpo, alma e espírito naquele pedido. Não põe força, não materializa a fé, né? Exatamente, exatamente. Então esse é o segredo da fé. Quando nós falamos em fé, minha amiga, meu amigo, nós estamos falando do Espírito, o Espírito de Deus. Você, quando ouve essa programação, enquanto você está ouvindo, você está recebendo o Espírito, você está bebendo do Espírito. Porque nós estamos ensinando a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem Espírito, carrega poder, carrega força para levantar qualquer caído. Então é preciso que você absorva esse Espírito, coloque em prática essa fé, você vai ver o resultado na sua vida. Esses 10 dias, a partir desta sexta-feira, você terá a oportunidade de dar uma virada na sua vida, uma mudança na sua vida, transformação total na sua vida. Eu agora queria fazer um pedido, ou melhor, eu queria fazer uma oferta a você. Eu quero que você se aproxime desse rádio receptor, do seu televisor ou computador, e coloque a mão sobre o seu televisor, computador ou mesmo rádio, emissora de rádio. Nós vamos, neste momento, entrar na presença de Deus diretamente daqui do Templo de Salomão e abençoar a sua vida aí. Dá força para você, tá bom? Vamos falar com Deus. Em o nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença, meu Pai, te agradecendo por esse privilégio, por essa graça, por esse poder, por essa condição de termos
de poder entrar diante do teu trono, diretamente aqui do Templo de Salomão, para que através desta oração, meu Pai, as pessoas que participam dela, as pessoas que oram conosco, venham receber as virtudes do teu Espírito, que emana, sim, que emanam daqui, as virtudes, a luz, a força, o poder que emana deste lugar e faz atingir em cheio o poder das trevas, a força do mal. Porque neste momento, enquanto nós falamos contigo, há poder, meu Pai, que penetra nesse corpo franzino, doente, enfermo e faz com que ele seja curado, liberto, transformado. Esse espírito do inferno que atua nessa criatura, que faz com que ela seja para baixo, que coloque a sua autoestima em baixa estima. Ela vive uma vida desgraçada, oprimida pela depressão, pelo complexo de inferioridade. Ó poderoso de Israel, em nome do Senhor, nós ministramos a libertação dessa criatura. Seja ela livre, livre, seja você livre, minha amiga, meu amigo, livre agora de todo o inferno que tem encroado na sua vida. Seja livre e em nome do Senhor Jesus Cristo, dê graças, porque o poder do alto faz você livre neste momento para tomar a decisão certa na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Pai, também, que durante esses 10 dias, a partir desta sexta-feira, 10 últimos dias desse mês de agosto, que se chamam aqui embaixo de mês do desgosto, venha a ser o mês do gosto, do bom gosto, de todas as pessoas que participarem dessa campanha de fé. 10 dias em todo o Brasil, onde as pessoas vão participar desta campanha de fé para tomarem posse das bênçãos que o Senhor derramou sobre o teu povo de Israel. Em nome do Senhor Jesus, faça possível, meu Pai, que estas pessoas coloquem força, que quando elas vierem, elas venham determinadas, pré-determinadas a receberem aquilo que o Senhor já prometeu. Em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Tenho certeza que a nossa oração foi ouvida e o Espírito de Deus está aí contigo. Agora nós vamos falar sobre essa distribuição das credenciais. Nós temos recebido visita de pessoas de todas as religiões, porque o templo é para todos, né? Nós vamos receber aqui no templo pessoas de todas as religiões, de todas as denominações. O templo é para todos os povos, independente da sua religião. E se você não tem religião, melhor ainda, você não vai pagar nada. A única ajuda que nós estamos pedindo é para o estacionamento do templo. Por quê? Porque nós temos aqui 900 vagas no templo. Nós compramos um terreno próximo ao templo e nós alugamos também 4 estacionamentos em volta do templo. Então nós pagamos a uma empresa
para poder ceder esse espaço nos horários do culto. Quando você for pegar a sua credencial, você se informa na igreja sobre a credencial de automóvel. E nós estamos pedindo uma ajuda de R$10 justamente para nós mantermos esses estacionamentos e pagarmos a essas empresas que nós locamos esses 4 estacionamentos. Então você vai receber ali a sua credencial e um papelzinho com os endereços. Quando você chegar aqui no templo, não tem vaga, não tem problema. Vão te direcionar a outro estacionamento para que você possa guardar o seu automóvel com segurança e participar do culto. Isso era uma coisa que a gente queria deixar claro. Outra coisa é criança. A partir dos 12 anos pode entrar, mas abaixo dos 12 anos nós temos aqui uma escolinha. Seria bom que você, se puder vir sem criança, melhor. Mas se você não tem como deixar sua criança em casa, você traz, você chega antes e você vai dirigir a sua criança até a escolinha. Nós temos lugares para 1.500 crianças, se eu não me engano, e você vai trazer o seu filho, vai deixar na escolinha direitinho para que você possa assistir o culto, não vai te interromper nem vai atrapalhar ninguém. E a mãe não pode vir, eu vou tentar colocar o meu filho dentro do santuário. Não, ela já tem que vir sabendo que a criança vai ser recolhida na escolinha para não ter nenhum tipo de constrangimento. E quando ela procurar a Igreja Universal mais próxima da casa dela, procurando a credencial, caso tenha se esgotado, o ponto aqui, o Brás, a Celso Garcia 499, tem sido o principal ponto de distribuição para que ela possa adquirir a credencial. E se tem um familiar dela, uma pessoa que deseja vir ao Templo de Salomão, já perguntou a ela, como que eu faço para participar? Ela pode também adquirir uma credencial para essa pessoa e participar junto nos 10 dias. E as pessoas que já estiveram aqui no templo, você deve agora falar para sua família, para os seus vizinhos, para o seu patrão, para o seu funcionário, para os seus clientes, como eles podem entrar no templo. Outra coisa que nós estamos falando foi sobre o celular. Eu creio que você já deve ter participado de uma reunião e você está concentrado com a palavra e alguém foi lá e deixou o telefone ligado e tocou. Desconcentra quem está pregando, desconcentra você que está prestando atenção. Esses dias acharam a mulher com o celular no sutiã. Ela queria entrar no templo com o celular no sutiã. O segurança falou, a senhora não deveria nem entrar com esse espírito. Você não deve sair de casa com esse espírito. E nós estamos falando essas coisas para o seu próprio bem. A gente não quer que sua vinda aqui no templo seja em vão. A gente não quer que você saia de casa para perder tempo. Você não tem tempo para perder. Nós queremos ver o seu problema solucionado, sua vida mudada. Nós estamos te aguardando nesses 10 dias para mudar a sua situação. Então nós não estamos brincando, nós estamos preparando as pessoas e estamos nos preparando também para a decisão. Né? E as pessoas ordeiras, elas gostam de organização, elas se enquadram porque o desejo dela é ser abençoada, é mudar de vida. Nós estamos chegando ao fim da nossa participação, amanhã falaremos mais sobre isso. Muita luz e até a próxima.